Sejam bem-vindos ao Verdades Incontestáveis. Aqui, você vai encontrar casos reais de OVNIs, abduções e fenômenos que desafiam a explicação da ciência. No Verdades Incontestáveis, revelamos todos os mistérios que o mundo tenta esconder. Mas, antes de começar o tema de hoje, inscreva-se nesse canal. Curtem esse vídeo. Curtindo, o YouTube vai compartilhar mais esse vídeo para podermos continuar com o nosso trabalho e divulgação. O Brasil é um dos países com o maior número de avistamentos de OVNIs em todo o mundo. Mas esses fenômenos vão muito além de luzes no céu. Existem relatos impressionantes de brasileiros que afirmam terem sido levados por seres desconhecidos, transportados para naves, submetidos a exames misteriosos e marcados para sempre por essas experiências. Neste vídeo, você vai conhecer alguns dos casos mais assustadores e intrigantes de abduções já registrados em nosso país. Prepare-se para mergulhar em histórias que desafiam tudo o que você conhece sobre a realidade. Assista até o final desse vídeo e tire suas próprias conclusões. O caso Antônio Vilas Boas. Um dos casos mais conhecidos da ufologia mundial aconteceu aqui no Brasil, em 1957, no interior de Minas Gerais. Antônio Vilas Boas, um jovem agricultor de 23 anos, afirmou ter sido abduzido por uma nave enquanto trabalhava à noite em sua lavoura. Segundo o relato, uma luz intensa surgiu no céu e um objeto em forma oval pousou próximo a ele. Antônio foi capturado por seres pequenos, de aparência humanoide, vestindo macacões e capacetes. Dentro da nave, ele foi submetido a exames médicos estranhos e levado a uma sala onde ocorreu um episódio ainda mais inusitado. O encontro com uma entidade feminina, de cabelos loiros, pele pálida e olhos azuis, com quem teria mantido relações íntimas. Após o contato, Antônio relatou sentir fraqueza, náuseas e apresentou marcas pelo corpo, incluindo pequenas queimaduras. Esse caso chamou a atenção de pesquisadores na época, pois foi um dos primeiros relatos detalhados de abdução no mundo, anos antes de histórias semelhantes ganharem destaque nos Estados Unidos. Até hoje, o caso Antônio Vilas Boas é considerado um marco da ufologia mundial. O caso Elias Seixas. Esta é uma história impressionante que ocorreu no norte do estado de Goiás, envolvendo 3 caminhoneiros cariocas. Tudo começou em uma madrugada silenciosa, quando Elias e seus 2 colegas seguiam viagem por uma estrada isolada da região. De repente, uma luz intensa surgiu no céu e desceu rapidamente à frente do caminhão. Foi nesse momento que o que parecia uma simples viagem de trabalho se transformou em um verdadeiro pesadelo. Elias relatou ter sido levado por seres altos e magros, com grandes olhos oblíquos e pele acinzentada. Ele foi conduzido para o interior de uma nave, onde presenciou equipamentos estranhos e tecnologias que não conseguia compreender. Durante o suposto contato, Elias afirmou ter passado por procedimentos médicos e experimentos que até hoje não sabe explicar. O mais estranho foi o tempo. Para eles, tudo durou apenas alguns minutos, mas quando retornaram ao caminhão, descobriram que várias horas haviam se passado. Essa sensação de tempo perdido é um detalhe recorrente em casos de abdução. Esse relato foi investigado pela renomada ufóloga Irene Gramsci e publicado na revista UFO, um dos veículos mais respeitados da pesquisa ufológica no Brasil. Até hoje, o caso Elias Seixas permanece sem explicação, sendo lembrado como uma das experiências mais inquietantes já registradas em território brasileiro. O caso Baipendi.
O Brasil é um verdadeiro celeiro de casos enigmáticos envolvendo objetos voadores não identificados e contatos extraterrestres. Outro episódio intrigante da ufologia nacional aconteceu em Baipendi, uma pequena cidade no sul de Minas Gerais. Na manhã de 16 de maio de 1979, o agricultor Arlindo Gabriel dos Santos saiu para procurar uma vaca que havia desaparecido. Foi então que ele teve uma grande surpresa. Veja através dessa reportagem de uma rede de TV local. O que foi que aconteceu com o senhor quando o senhor ficou sozinho? Quando eu fiquei sozinho, eu entrei num mato grosso e saí numa roda de campo. Então lá eu vi um relâmpago quando desceu atrás de um espigão de campo. Então eu fui lá para ver o que tinha nesse lugar. E o que o senhor viu? Aí eu vi um aparelho em forma de poste dessa largura. Tinha 2 bracinhos dos 2 lados. E em cima também tinha uma bola grande. E essa bola estava acendendo vermelho e branco sem parar. Depois, o fazendeiro nos levou até o local, onde ele disse ter visto e fotografado os objetos que pousaram a pouco mais de 200 metros de onde ele estava. Quando eu disse mais para baixo um pouquinho, desceu outro. Desceu um aparelho feito uma piorrinha, desceu assim no chão, na ponta dessa parede tinha feito uma espada. Desceu e fincou no chão e parou. Parou e esse aparelho tinha uma hélice em cima e estava girando assim, dava aquela volta maneirosa e estava girando. Então eu virei o filme e tornei fotografar o aparelho. E fiquei quieto. De repente aquele fez assim, deu um sopro, transformou uma fumaça bem alvinha, branca, ficou parada a fumaça. Então eu fotografei a fumaça também. Quando eu desci de pouco a pouco ali, atrás mais ou menos ali, desceu um outro de cima, desceu uma certa distância assim, foi cambaleando, assim, desceu, parou no chão e ficou quieto. Fui caminhando um pouco, caminhando para cá, depois eu escutei um barulho, assim, assim, veio do motor afogado. Quando eu olhei para cima, desceu aquele aparelho, um aparelho grande. Maior, né? Maior, branco, ele dá um corpo de uns 2 ônibus. Quando eu fui para fotografar, o aparelho veio, um relâmpago em mim, me chegou à vista. Eu fui esfregando a vista de pouco a pouco, fui esfregando, quando deu de abrir a vista, 2 homens baixinhos me pegou um de um lado e outro do outro. Quando eles me pegaram, essa hora eu fiquei assim, meio violento. Aí eu falei para ele, pelo amor de Deus, me solta, não largaram não. Ele disse assim para mim, em Deus nós todos somos irmãos, nós não fazemos mal a ninguém. E quando eu entrei dentro do aparelho, então eu achei 2 homens, tinha 2 homens sentados numa poltrona, assim, batendo máquina. Não estava instalando, batendo. Tinha um cômodo, do tamanho de um banheiro, e tinha um aparelho repartido em 2 partes. Tinha uma tela de um lado, outra tela de outro. Você vai lá, vai, aperta um botão assim, acendeu aquela lente. Acendeu perfeito aquela lente, eu vi. Então ela fez a explicação, apareceu a lua. Ela disse, aqui é a lua. Apareceu para cima o sol, ela disse, aqui é o sol. E apareceu do outro lado uma mancha. Não parecia se era a terra ou se era a luz, era uma mancha esquisita, feita uma gema de ovo. Então ela falou, aqui é onde nós estamos. Nós viemos aqui e voltamos com poucas horas, mas é de acordo com a rotação da Terra. A nave sumiu, mas deixou algumas pegadas no chão. Essas marcas foram depois analisadas pelo grupo de pesquisadores, chefiados pelo ufólogo Ubirajara Rodrigues. Um dos moldes em gesso trata-se exatamente desta peça, que nós tiramos no local, que é uma disposição trapezoidal de 16 furos, e cujo teste de peso demonstrou que seria necessário um peso simultâneo de 2,5 toneladas para fazer as 3 marcas em tal profundidade, tão simetricamente como ficaram na época. O Birajara guarda em casa uma outra lembrança desse contato. A máquina fotográfica que o fazendeiro usou para documentar o aparecimento dos objetos. Segundo ele, o mecanismo interno da máquina foi carbonizado pelo calor provocado pelo excesso de luz gerado pelo avistamento. Outra lembrança desse contato foi a sacola de pano do fazendeiro que teria sido levada cheia de mantimentos pelos extraterrestres. A sacola foi depois devolvida vazia, com caracteres não identificados estampados no pano. Vocês conseguiram traduzir ou tem-se uma ideia do significado dessas inscrições que apareceram impressas nesse embornal? Em termos de tradução, nós não temos nada. Mas o que há é que
Existe uma certa relação desses caracteres com caracteres hebraicos arcaicos, mas tradução ainda não conseguimos. Existe alguma semelhança? Existe uma semelhança dos caracteres até com alguns trechos dos pergaminhos de Qumran, dos pergaminhos de Mar Morto. O caso Baipendi é até hoje lembrado como um dos relatos mais autênticos e misteriosos da ufologia brasileira. Esses são apenas alguns dos casos mais misteriosos e perturbadores de abduções já registrados no Brasil, relatos de encontros com seres desconhecidos, experiências inexplicáveis e marcas que permanecem até hoje sem respostas. Mas a verdade é que esses são apenas fragmentos de um fenômeno muito maior, que continua acontecendo em todo o mundo, e principalmente aqui, no nosso país. Se você quer continuar explorando esses mistérios e conhecer mais casos impressionantes como esses, inscreva-se agora no canal Verdades Incontestáveis. Deixe seu like, ative o sino das notificações e venha fazer parte dessa jornada por respostas que a ciência ainda não conseguiu explicar. Aqui, os enigmas não param. Prepare-se, porque o próximo vídeo pode mudar tudo o que você acredita.